Olá, estamos aqui com o Nelson Queiroz para falar a respeito de geração de emprego e renda, bem como a sua opinião. Nelson Queiroz, por favor, se apresente, as qualidades, aonde que você trabalhou, fique à vontade. Olá a todos meus amigos que estão me ouvindo. Me chamo Nelson Queiroz, formado em administração de empresas no ano de 2012. Em 2013 entrei na Prefeitura Municipal de Cuiabá, na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. E passei por 6 anos e 6 meses de experiência na vida pública. 3 anos e meio ali na Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e mais 3 anos na Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. Nelson Queiroz, qual que é a sua opinião em relação a essa situação que a gente está vivendo de pandemia e qual que é a sua sugestão também em relação a esses fatores, como por exemplo no setor de eventos, que como você pode ver, né, já não tem mais alocação de mesas, enfim, entre outros assuntos concernentes a eventos e esses empresários, como também esses funcionários que agora estão desamparados, tendo em vista que mesmo o auxílio emergencial não é suficiente. Qual que é a sua opinião e solução em relação a isso? Em relação a isso, a minha opinião é o seguinte: ninguém esperava que essa Covid-19 viesse. Veio como uma enfermidade invisível. E nesse episódio veio se desfalcando muita situação na saúde pública, como também na vida profissional de muitas pessoas que precisam do seu emprego, grandes empreendedores hoje que estão à beira de falências, pessoas como, por exemplo, locadoras de mesas, cadeiras, locadoras de espaço, de festas, que não estão podendo trabalhar e convivendo somente com uma ajuda do governo, um auxílio emergencial. Mas agora, acredito numa visão, um pensamento. Quando tudo isso se passar, porque é uma margem de 50% dos casos do Covid-19, acredito que daqui a um tempo, com fé em Deus, haverá uma grande recuperação acerca disso. Mas e aí? Qual será a resposta do governo a essas pessoas microempreendedoras, vigilantes, trabalham noturnamente, garçonetes também, pessoas que mexem com várias partes de doces, pão de mel, que terceirizavam seu serviço para os buffets. Como que será a vida dessas pessoas? A minha esposa, Cláudia Moura, é uma pessoa muito caridosa, muito amável, ajudou uma pessoa que convivia só com isso. Veio de São Paulo para Cuiabá, fazer as partes dos doces tudinho, terceirizar um buffet. E com isso ela foi ganhando a vida com isso. E agora, neste momento, ela está vendendo pão de mel para aderir um recurso para voltar para a sua cidade. Não só ela, como várias pessoas que hoje estão somente convivendo com esse auxílio emergencial. Mas, porém, quando esse auxílio acabar, qual será a resposta do governo para essas pessoas? Nelson Queiroz, conta um pouco mais sobre a questão da sua história. Assim, você já trabalhou como líder comunitário? Qual que é o local que você, de referência que você mora? E é reconhecido assim pelos moradores, enfim, por toda a comunidade, pelo seu trabalho prestado. E conta também um pouco da sua história no órgãos públicos e quais são as dificuldades que você enfrentou ali naquele meio no aspecto social. Me lembro bem que não esperava ser um líder comunitário, mas eu vi dentro da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária a necessidade de um líder do bairro. Porque até então, nos serviços técnicos que nós fazíamos nos bairros, nós procurávamos as lideranças comunitárias. Então eu vi nesta oportunidade a importância de ter um líder comunitário. E neste momento eu convidei uma pessoa amigo na mesma rua minha, na Rua 6, no Residencial Aricá, Ezequias Freitas, que somou e topou a ser o presidente do bairro. E com isso nós formalizamos uma chapa, eu sendo vice-presidente,
vice-presidente e ele sendo o presidente do Residencial Aricá. E com isso, na Secretaria de Habitação, eu pude conviver e ver muitas situações em visitas técnicas que nós fazíamos, estágio de muitas pessoas vulneráveis, muitas vulnerabilidades, pessoas que morando em área de riscos e assim sucessivamente. E nessa oportunidade pude perceber que até então no programa Minha Casa Minha Vida são poucas as ofertas de casa para a pessoa que ainda não teve essa oportunidade de ter o seu próprio estabelecimento, de ter a sua própria moradia. Porque são pouco espaço, são poucas casas para uma demanda muito grande de muitas famílias que não têm o seu lar, que não têm a sua moradia, algumas que estão até entre a beira do esgoto, em áreas de risco. E o nível para que essas pessoas elas possam ingressar no programa Minha Casa Minha Vida é mãe de famílias que têm filhos pequenos, pessoas deficientes, idosos e 3%. Se são 400 casas, 3% dessas 400 casas habitacionais que é entregue, 3% dela é para pessoas que estão em área de risco. Nelson Queiroz, qual que é a maior dificuldade hoje que você vê, você que já atuou não só como vice-presidente, mas também como presidente do bairro Residencial Aricá? Qual que você vê a maior dificuldade que os líderes comunitários hoje têm em sua região? E qual que você vê a importância, mas ao mesmo tempo você não vê aquela presença hoje de um vereador que já está em mandato eletivo, procurando os representantes dos bairros, procurar ver as necessidades e sugestões para melhorias do bairro? Você vê muito essa rotina desses vereadores que já estão com mandato eletivo, falar de situações e problemas relacionados em cada região somente no período de eleição. Qual que você acha, e o seu ponto de vista, em relação a de um vereador que já está em mandato eletivo ter, assim, em todo o seu mandato, um aparato maior, uma presença maior em relação à comunidade em todos os bairros da região Cuiabá? É uma coisa que 6 anos como liderança comunitária, eu percebo uma ausência dos representantes, dos vereadores. Porque em todos esses 6 anos, como liderança comunitária, apelo a força minha de vontade e primeiramente Deus na minha frente, e em todas as minhas vezes que fui em busca de uma reivindicação para o meu bairro, sempre sou uma pessoa religiosa, cristã, coloquei Deus na minha frente. E nessa oportunidade conseguimos aderir após 2 anos como líder comunitário, que o ônibus coletivo viesse até o nosso residencial, a linha 517 e a linha 503. E mais coisas nós conseguimos também, mais reivindicações também, como sinalização para as ruas, algumas principais, as ruas principais conseguimos quebra-mola, a Rua 2, que era uma rua morta, uma rua escura, conseguimos através da Secretaria de Serviços Urbanos, lutando mais de 1 ano e alguns meses indo, e ali aquela paciência de ser atendido pelo secretário, José Roberto Stocco, conseguimos 6 postes de iluminação com um braço, e hoje essa Rua 2 ela se encontra iluminada. Um trecho também na entrada, entre o entrocamento do Residencial Aricá com Salvador Costa Marque e Belita Costa Marque, ali não era asfaltada. E com muita luta, uma luta antiga, mais de 6 anos, não foi uma luta por alguns dias só, mas 6 anos lutando juntamente com os moradores, com a comunidade, conseguimos também que fosse asfaltado esta rua. Tivemos uma indicação do vereador Diego Guimarães, mas esta luta, como eu disse, são 6 anos. Não alguns dias somente, mas 6 anos na batalha para conseguirmos esse asfalto. Então são várias situações, mas algumas situações que às vezes a gente não conseguia
mas em todos os casos, sempre agradecendo a Deus por tudo. Quando ia atrás de uma reivindicação, quando não conseguia ela, agradecia a Deus. E quando conseguia também, agradecia. E com isso, o que faz nos fortalecer disso? Porque para um líder comunitário, que há líderes comunitários presente, mas há líder comunitário ausente. Mas tem líderes comunitários que carregam essa bandeira. E o que faz fortalecer que eles vão atrás de reivindicações para o bairro, é o amor pelo que ele faz. Ele adere a este amor. E através deste amor, ele vai atrás, incansavelmente, até conseguir uma reivindicação para o seu bairro. Esses são os líderes comunitários que são atuantes. Nelson Queiroz, é muito boa a sua explanação, mas se você tivesse a oportunidade, o que você faria para solucionar os problemas comuns que, na sua concepção, você vê que tem, assim, semelhança? Por exemplo, no bairro Osmar Cabral, entre o Residencial Aricá, no Residencial Aricá, entre o Santa Laura, do Santa Laura e a região do Pedro 90. Quais são os problemas que você vê nessas regiões, como Cuiabá como um todo, que assim são muito comuns? É a falta de asfalto, falta de drenagem. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu posso aqui citar alguns bairros, como o Santa Laura, a comunidade do bairro Santa Laura. Hoje nós vemos ali um asfalto, fizeram já a passagem do esgoto, mas nós não vemos uma saída de água pluvial ali. E quando chove, todas as pistas ali se alagam. E se houvesse um período mais chuvoso ainda, daqueles com enchente, alagaria várias casas ali. A região ali também do Manduri, bairro Manduri também, que não é asfaltada. A região do Jardim Fortaleza, vários asfaltos ali, mas porém não tem saídas de águas pluvial. Certo dia fizemos até um vídeo onde vimos uma estrada ali entre o acesso ao posto de saúde do Jardim Fortaleza, todo emburacado. E para a glória e para a graça de Deus, hoje ali, né, pelo menos, né, os buracos tamparam, né, mas ali era necessário ter feito uma saída de água pluvial. Daqui a um tempo aquilo ali vai se emburacar novamente. Residencial Francisca Loureira Borba, onde a gente percebe ali que precisa de sinalizações. Há muitas reclamações de vários moradores. Temos amigos que moram ali na região que reclamam muito sobre sinalização, sobre quebra-mola, sobre lombadas, né, que é redutor de velocidade. Então, há uma ausência ali de uma demanda ali, referente a isso. O acesso à entrada também ali se estava toda emburacada. Há preciso fazer uma saída de drenagem ali, porque há um esgoto que passa bem ali na entrada entre o Residencial Francisca Loureira Borba, com o Altos do Cerrado ali, que é o residencial junto, né, conjugado. Então há uma necessidade ali, há várias demandas ali no Residencial Francisca Loureira Borba. Como o bairro São Sebastião também, que a gente passa por ali também, só vê aquele asfalto, mas não tem nenhuma saída de água fluvial também. Então, se formos falar de cada bairro aqui há uma situação. O residencial também, Aricá também, que a Rua 10, a Rua 1 se encontra toda emburacada. Já foi feito no tempo, quando eu atuava como presidente de bairro, né, 6 anos de gestão. Eu solicitei no ano de 2018, 2019, para ser tampado esses buracos ali. E continua da mesma forma. A Rua 8 também, que precisa de um recapeamento, está toda detonada. Aquele famoso asfalto casca de ovo. A rua está horrível, precisando de um recapeamento, um novo asfalto também. Então, assim, há várias reivindicações que precisam ser feitas na nossa região sul. Mas eu vejo uma ausência dos nossos representantes concernente a isso. Vemos que nesse ano de 2020 é um período eleitoral. É um momento agora ao qual eles irão aparecer. Eles irão tentar fazer alguma coisa. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa, que o pleito é 4 anos.
Não é um final de ano que a gente tem que, no final de mandato, que a gente tem que pensar em fazer alguma coisa para o bairro. Não, é no início. E o que nós percebemos muito é a ausência dos representantes de ir ao bairro, ver a situação em loco, o que está acontecendo, o que está ocorrendo no nosso bairro. Eu tive várias dificuldades, mas foi muito bem felizado em ações que eu fui atrás, corri atrás e consegui para o meu bairro. Não desisti de forma alguma, sempre lutando, sempre pleiteando para conseguir uma melhoria para o meu bairro. E o que nós precisamos é de representantes que estejam ausentes, que vá aos bairros, fiscalize, vê o que está acontecendo no bairro. Coisa que nós percebemos que isso não acontece. Vejo muitas dificuldades também de lideranças comunitárias em questões de reivindicações. Uma situação assim até decorante de falar, mas vou falar. E às vezes há grupos políticos que só preocupam com reivindicações do bairro daquelas pessoas que são do grupo dela, que são do partido dela. Eu vejo um desfalque, eu vejo uma classificação de reivindicações, coisas que não poderiam acontecer. Que todo cidadão, todo representante, você cidadão, líder comunitário deveria ser respeitado. E de forma alguma houvesse isto, esta classificação. Porque eu, como cidadão, você como cidadão, temos todo o direito de cobrarmos dos nossos representantes, dos governantes, porque até então nós pagamos imposto, pagamos para isso, pagamos para a melhoria dos nossos bairros. Nelson Queiroz, foi muito bom esse bate-bola aí com você e desejo muito sucesso e parabéns assim pelo todo o seu conhecimento, todo aquele amparato que você teve na sua carreira como líder comunitário. E é isso, foi um prazer. Obrigado.